Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esse programa da comunidade Católicos em Dublin, da liturgia diária, a meditação diária da Palavra de Deus. Então, nós realizamos esse programa com o propósito de alimentar espiritualmente os irmãos com aquilo que existe de melhor, a Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Jesus certa vez disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós queremos iniciar esse programa, como de costume, com uma pequena prece, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me conduza na proclamação da palavra, na meditação da palavra, mas também que possa tocar e orientar a mente dos ouvintes, daqueles que irão escutar esta palavra, para que possam ser iluminados por ela, conduzidos por ela e alimentados por esta palavra. Por isso, façamos uma prece. Aqueles que nos acompanham podem rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas, ó Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iremos agora proceder com a proclamação do texto, hoje vivendo as oitavas da Páscoa, né? Esse tempo pascal, esse dia de Páscoa que dura durante um período de 8 dias, né? Tudo que é importante se celebra pelo menos 8 dias, e nada é mais importante do que a ressurreição do Senhor. Então, iremos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 20, versos de 11 a 18. O texto nos diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para o Pai, para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Nós podemos responder em nosso coração: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira da oitava da Páscoa, nós ouvimos este relato, esse testemunho da ressurreição de Jesus. Pois bem, quando eu escuto, quando leio, quando eu medito uma palavra, um trecho importante como esse, e tenho a missão de explicar para as pessoas, de refletir com as pessoas, eu sempre me pergunto qual o modo mais didático, mais entendível, mais simples de apresentar aquele texto. Muito bem, nessas circunstâncias, lendo e meditando esse texto, com esse propósito, eu poderia dizer que essa perícope, essa passagem do Evangelho de São João, nós poderíamos dividi-la em 3 momentos, em 3 partes. Primeiro momento, nós iremos caracterizá-la por alguns sentimentos, por algumas atitudes. Como é que nós vemos Maria de Madalena, Maria de Magdala? Ela está chorando. Primeiro momento, a primeira cena é uma cena de tristeza, é uma cena de dor, de sofrimento. Talvez nós podemos imaginar esta cena por algumas experiências que já tivemos em nossa vida, quando perdemos alguém que nós amamos, alguém que nós esperávamos que ficasse conosco e que de repente fez sua Páscoa. Amados irmãos e irmãs, nós vemos esta cena, Maria Madalena do lado de fora do túmulo, que chora, que entra do túmulo e chora. Um outro aspecto desta cena é que quando Maria Madalena, o texto nos diz que ela olha para o Senhor. Maria Madalena olha para Jesus, ela se volta e vê Jesus, e ela vai nos dizer, o texto vai nos dizer que não sabia que era Jesus, ou seja, não reconheceu Jesus. Aquele momento em que ela estava chorando, ela olha para Jesus e não o reconhece, nós poderíamos dizer que é o tempo da ignorância. Por quê? Porque Jesus já havia pré-anunciado, já havia previsto que ao 3º dia ressuscitaria. Jesus já tinha falado: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ou seja, Jesus já havia explicado, mas ela não tinha entendido. Não só ela, nenhum dos discípulos tinha compreendido a mensagem de Jesus. Nenhum esperava que Jesus ressuscitasse. Aconteceu algo absolutamente novo. Então, essa primeira cena, nós poderíamos dizer que é uma cena de tristeza. A gente vê que os anjos perguntam a Maria Madalena, Maria de Magdala: por que choras? Jesus pergunta a ela: por que choras? E aí nós poderíamos responder: por que ela chora? Porque ela não tinha ainda compreendido as Escrituras. Ela não tinha compreendido ainda a mensagem de Jesus. Por que ela chora? Esta é a resposta. Porque se encontrava ainda na ignorância. Se encontrava ainda no tempo da ignorância. No tempo do desconhecimento do projeto de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Maria se encontrava na ignorância. Amados irmãos e irmãs, com essa constatação, talvez nós pudéssemos também aplicá-la à nossa vida.
Será que muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas angústias não ocorrem exatamente porque vivemos na ignorância do plano de Deus, do projeto de Deus, dos desígnios de Deus? Deus tem um projeto para nós. Deus tem um plano de salvação que se revelou em Jesus. Todavia, nós vivemos ainda na ignorância. Embora amemos a Jesus, embora conheçamos a Jesus, eu conheço tantos cristãos, tantos católicos, que ainda estão como Maria Madalena no túmulo, chorando, sofrendo. Por quê? Porque estão assim porque não compreenderam a mensagem, não compreenderam o cristianismo ainda. Estão angustiados, não aquela angústia natural. Imagine uma pessoa minha faz sua Páscoa definitiva, é normal, é natural, eu vou sofrer, eu vou chorar. Mas o desespero é fruto exatamente do desconhecimento da mensagem, no sentido próprio. Eu vou à igreja, eu participo, eu rezo, mas aquela palavra não foi realizada. As pessoas costumam dizer, numa linguagem simples, a ficha ainda não caiu sobre o que é o cristianismo. O cristianismo é a mensagem de que o Filho de Deus veio a este mundo, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, destruiu a antiga serpente do pecado e o seu fruto, que é a morte. Se eu não entendo isso, eu estou como Maria de Magdala na tumba, antes de reconhecer Jesus, antes de reconhecer a mensagem, antes de reconhecer a verdade do Evangelho. Amado irmão, amada irmã, o tempo da ignorância é também o tempo do sofrimento. Não estou dizendo que nós não iremos sofrer porque conhecemos o Evangelho, porque cremos, porque estamos convictos de que Jesus é vivo. Claro que sofreremos, mas esse sofrimento é acompanhado de uma certeza. A Bíblia nos diz que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória futura. É esta a nossa atitude. Nós estamos sofrendo, nós estamos em dor pela perda de uma pessoa querida, mas o nosso coração está cheio de esperança, a esperança cristã. Por exemplo, essa primeira cena do Evangelho é marcada por pode ser caracterizadas por esses elementos: sofrimento, ignorância, ou seja, a ausência de entendimento. E essa ausência de entendimento tem uma consequência. Maria Madalena vê Jesus e não o reconhece. Amados, quantas vezes o Senhor tem falado conosco, tem dado sinais, tem aparecido de modo tão eloquente, e nós não temos sido capazes de reconhecê-lo. Reconhecê-lo na palavra que foi proclamada, reconhecê-lo na Eucaristia, reconhecê-lo nas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Eu sempre lembro dessas situações, quando as pessoas dizem assim: ah, Frei, a mensagem hoje foi para mim. Bom, quando é que não foi para você? Quando é que não foi para mim? Se Deus está falando, Ele está falando comigo e com você. Se a mensagem não calou no coração, não é porque Deus não falou, é porque você não ouviu. É porque você não reconheceu aquela palavra. Como Maria Madalena, aqui no sepulcro, vê o Senhor e não o reconhece. Claro que aqui também tem alguns aspectos teológicos importantes, não é? Ela não o reconheceu. Obviamente aqui eu faria um parêntese, uma explicação mais de natureza teológica. Ela não reconheceu porque, obviamente, Jesus ressuscitado
é sempre o mesmo, mas é absolutamente diferente. Jesus não é um fantasma, Jesus ressuscitado não é um fantasma, ele tem corpo, porque nós cremos na ressurreição corporal, a fé católica não espiritualiza no sentido secular. A ressurreição de Jesus foi real. A prova da ressurreição é o túmulo vazio. Porém, o corpo ressuscitado é algo que nós não podemos descrever. Não é? São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando alguém pergunta como ressuscitaremos, com que corpo ressuscitaremos, São Paulo diz louco, não é? Louco. Porque como explicar algo que é inexplicável? Nós não sabemos dizer como é. A pergunta como é uma pergunta de cientista, não é? Como são as coisas? A gente não sabe dizer como é, a gente vai dizer o que é. É um corpo glorificado. E pela experiência de Jesus, porque ele é o primogênito dentre muitas criaturas, você vai dizer assim: mas Lázaro foi ressuscitado, então Jesus não é o primeiro. Não. A ressurreição de Lázaro é uma coisa, a ressurreição de Jesus é outra. A ressurreição de Lázaro é um sinal, a ressurreição de Jesus é a realidade. Como assim? Lázaro ressuscitou e depois morreu de novo. E lá em Romanos 6 nos diz que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a primeira, é um fato que nunca aconteceu antes e que só irá acontecer novamente na ressurreição dos mortos. Claro, já aconteceu com Nossa Senhora. Jesus é o primeiro, Nossa Senhora é a segunda, e todos nós ressuscitaremos no juízo final, na parousia, no retorno glorioso de Cristo. Então, o que aconteceu com Jesus só vai acontecer novamente no final dos tempos, quando os mortos ressuscitarão corporalmente. Porém, é preciso dizer que essa ressurreição corporal tem algumas características. Quais são? Aquele corpo, é uma expressão que um professor que eu tive, que agora é bispo, Dom Henrique Soares, para explicar, usa uma palavra. É um corpo pneumatificado, ou seja, pleno do Espírito. E que, portanto, não está mais sujeito às condições que se encontram os nossos corpos. Ou seja, sujeito à dor, ao sofrimento, à morte. É um corpo glorificado, nos diz São Paulo. Ou seja, pleno de Deus. Então, Maria Madalena não reconheceu também por esta razão. Aqui é a razão talvez teológica. Ela viu Jesus e não o reconheceu, porque obviamente Jesus é o mesmo, mas é totalmente diferente. É preciso dizer, com que corpo eu vou ressuscitar? Com o mesmo, mas totalmente diferente, não é? São Paulo usa essa imagem. O corpo plantado é como uma semente. Plantado corruptível, nasce incorruptível. Plantado mortal, nasce imortal. Então, é o mesmo e absolutamente diferente. É uma categoria que a gente precisa trabalhar para entender. É aquele corpo que foi colocado lá no túmulo, mas totalmente diferente, porque foi glorificado, foi tirado da condição mortal e colocado na realidade de Deus. Não dá para dizer mais do que isso, pelo menos do que eu já tenho ouvido dos eruditos cristãos que merecem ser ouvidos. Essa seria a ideia fundamental: continuidade e descontinuidade. Mas andemos mais adiante. A primeira cena é de Jesus, ou melhor dizendo, é de Maria Madalena, marcada pelo sofrimento, pela dor e pela ignorância, que não reconhece Jesus. O segundo momento é um momento glorioso. Jesus só diz uma palavra: Maria. E é bonito isso, porque ela responde em hebraico, Raboni, mestre, Senhor.
ela com uma palavra, né? A gente conhece, a Bíblia nos diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. O modo como o pastor fala conosco. Quem é ovelha de Cristo reconhece quando Cristo fala. E Cristo ressuscitado. Imagine a transformação que ocorreu dentro de Maria. O luto se transformou em alegria. A dor se transformou em júbilo. O medo se transformou em consciência. Se transformou em confiança. A água se transformou em vinho. Amados, que encontro maravilhoso é esse encontro com Jesus ressuscitado. Que encontro maravilhoso que descoberta maravilhosa é a certeza de que o Senhor está vivo. Oxalá cada um de nós possa ter esse encontro pessoal com o Senhor ressuscitado, vivo em nosso meio. Amado irmão, amada irmã, ela se deu conta de que Jesus era vitorioso, de que ele estava vivo, realmente vivo, verdadeiramente vivo. E aí vem um terceiro ponto, um terceiro momento. Eu disse que poderíamos dividir essa perícope em 3 momentos. O primeiro momento do sofrimento, da dor, do desconhecimento, da ignorância, o momento que Maria está chorando, está ali no túmulo, não reconhece Jesus. E em seguida nós vemos ela que encontra Jesus. E terceiro, o Senhor diz a ela, diz a Maria, vai dizer aos meus irmãos que subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Ou seja, encontrando Jesus, Jesus a envia em missão para testemunhar. E aqui eu gostaria, já me preparando para encerrar esta meditação, dar uma pequena explicação teológica. Essa perícope, dividida em 3 tempos, me remeteu exatamente para o texto da liturgia das horas desta manhã. A leitura breve, quando os padres rezam a liturgia das horas, ou as freiras, ou qualquer leigo que reza a liturgia da igreja, tem a leitura breve. E a leitura breve de hoje foi de Atos dos Apóstolos 13, versos 32 e seguintes, que diz assim: quanto a nós, anunciamos a boa nova, a promessa feita a nossos pais realizou-se plenamente em seu Filho, ressuscitando Jesus, como está escrito, e disso nós somos testemunhas. Então nós vemos aqui 3 atitudes: a promessa, 3 tempos, como na perícope: a promessa, o cumprimento e o anúncio. O Antigo Testamento é o tempo da promessa. Deus fez promessas a seu povo. Deus prometeu que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Deus prometeu que haveria um que carregaria sobre si as nossas enfermidades. Deus prometeu um cujas chagas curaria as nossas chagas. Deus disse: o seu corpo não conhecerá a corrupção. Pois bem, todo o anúncio da igreja, a esse tempo da promessa, que é da espera. Espera é sofrimento, espera é angústia, de incerteza, porque embora o Senhor tenha dado uma promessa, nós somos fracos, não compreendemos a promessa, não entendemos a promessa e sofremos nesta angústia. Pois bem, nós que ouvimos essa promessa, Maria Madalena, que ouviu a promessa, estava sofrendo, de repente
Jesus fala a ela e ela entende. Se realizou, ele está vivo. Agora é o terceiro momento. Ele diz, vai e anuncia e proclama aos meus irmãos. Vão para a Galileia. A Galileia é o lugar da missão. Vão para a missão. Pois bem, irmãos, com essa perícope, nós entendemos que agora você é cristão, você é crente, você é católico, pois entenda que essa palavra de Jesus, a Maria Madalena, é também a você. Vai e anuncia. Pois bem, a história da salvação está constituída de 3 momentos distintos: o tempo da promessa, o tempo do cumprimento e o tempo do anúncio. Pois nós estamos no tempo do anúncio. Nós estamos no tempo de ir pelo mundo e proclamar o evangelho a toda criatura. Anunciar oportuna e inoportunamente. Nós vivemos no tempo de relativismo religioso e as pessoas nos dizem: você não deve falar da sua religião, você tem que respeitar. Eu respeito toda a religião. Porém, a minha religião, se eu respeito a mim mesmo, eu entendo que a minha missão é proclamar, é anunciar, oportuna e inoportunamente. Não sei como você vai anunciar, não sei como você vai proclamar. Use a sua criatividade. Se pode anunciar cantando, se pode anunciar com teatro, se pode anunciar com a caridade, não importa o modus operandi. O importante é que você proclame que Jesus é vivo, que ele ressuscitou. É o tempo da missão. Olhe, se a gente examina as escrituras, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Lucas tem um plano histórico, porque, claro, o Atos dos Apóstolos é continuidade do Evangelho de Lucas, né? Lucas e Atos, o Evangelho e o livro dos Atos foram escritos pela mesma pessoa, possuem o mesmo plano, a mesma visão histórica. E no Evangelho, no escrito de Lucano, a história está dividida em 3 tempos. O tempo de Israel, os judeus, o Antigo Testamento. O tempo do cumprimento, ou seja, a promessa se cumpriu. Aquela palavra da cruz, está consumado. Deus realizou o seu projeto. E por fim, o tempo da igreja. Para que serve a igreja se não for para evangelizar? É aquilo que Jesus disse: se a gente não evangelizar, se nós não proclamarmos Jesus, para que a gente serve? Para fazer caridade? Bom, podemos e devemos fazer caridade, mas qualquer um pode fazer. Agora, anunciar que Jesus é vivo, proclamar o senhorio de Jesus, só nós podemos fazer isso. É parte da missão e é a parte fundamental da missão da igreja. Nós existimos para evangelizar, nós existimos para anunciar. E não é só para anunciar valores, é para anunciar um evento. A boa nova não são os valores brotam da boa nova. Todos os valores do reino, como se costumam propalar por aí, eles brotam desse evento. Nós existimos para proclamar um evento. Qual é o evento? Jesus morreu e ressuscitou. Nós existimos para isso. A promessa se cumpriu. Essa é a nossa missão. Se nós não anunciamos, se nós não proclamamos, irmãos, é como o sal que perdeu o sabor, a luz colocada debaixo da mesa. Nós temos que anunciar. Eu já tive a oportunidade de conviver, por exemplo, com muçulmanos e, sinceramente, eu nunca perdi a oportunidade. Nunca. Com educação, com respeito. Mas eles têm direito de saber sobre Jesus, de conhecer a Jesus. E se não for eu, quem será? E se não for agora, quando será? Pois bem, anunciemos, oportuna e inoportunamente. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, estudando com alguns muçulmanos, eu tive a graça de
de evangelizar, né? Tive a graça de evangelizar. Eu fui em uma igreja e me deram os evangelhos em árabe. Gratuitamente naquela igreja me deram o evangelho em árabe. E eu entreguei para cada muçulmano o evangelho em árabe. Eu estava numa sala de aula onde só tinham pessoas que não eram de caminhada de igreja. E eu fui, estava estudando inglês na época, não aprendi muito, mas estava estudando naquele período. E eu fui num sebo, né? E comprei, era barato, não era caro, comprei uma Bíblia em inglês para cada um dos membros, das pessoas que eu conhecia ali, dos brasileiros que estavam naquela sala, e dei. E quando tive a oportunidade, falei de Jesus para aqueles muçulmanos. Eles até ficaram assim, até gostavam de mim, eu acho, né? Um deles uma vez disse assim: ele é como nós. Ele queria dizer que eu não ia para festa, não vivia em balada ou coisa parecida, mas falar oportuna e oportunamente sobre Jesus, testemunhar Jesus, é a parte da nossa missão, irmão. É a nossa alegria. Quem não quer ser sozinho? Quem não quer ser sozinho? Vocês já imaginaram quantos filhos das trevas são mais laboriosos do que nós cristãos? Veja, por que existe tanta gente que está se drogando no mundo? Vocês sabem por quê? Porque aquele que usa droga não quer usar droga sozinho. Ele quer que outros compartilhem do mesmo destino. E insiste, persiste. E oferece uma vez, oferece duas, até que a pessoa cai naquela armadilha. Pois bem, vamos dizer assim, se os agentes das trevas, se os agentes do mal são tão insistentes, persistentes, por que nós, que temos consciência de que o Evangelho é para a salvação, ficamos amordaçados por uma cultura relativista e deixamos de anunciar Jesus, de falar de Jesus? Claro que com respeito, o Evangelho só pode ser acolhido na liberdade. O Evangelho só pode ser proposto, nunca imposto. O Evangelho é um anúncio. E na liberdade as pessoas podem acolhê-lo ou rejeitá-lo, abraçá-lo ou virar as costas para ele. É o direito e a liberdade de cada pessoa, mas é missão minha e sua ser testemunha de que Jesus é vivo, de que ele ressuscitou, de que nós o crucificamos, mas o Pai, pelo seu poder, o ressuscitou dos mortos e lhe deu um nome acima de todo nome. E quem no seu coração crê e com sua boca confessar, será salvo. O que está em questão é a salvação, irmão. Por isso, vamos e anunciemos. Este é o tempo do anúncio. Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos agora fazer uma oração mariana. Você pode rezar comigo e pedindo a Deus que nós tenhamos a graça de ser missionários, né? A missionariedade da igreja. O Papa Paulo VI, se não me falha a memória, escreveu um belo documento, Evangelho Nunciandi, dizendo que o mandato de Cristo para evangelizar é um mandato permanente. Não podemos deixar de evangelizar. Se a igreja para de evangelizar, ela perdeu a razão de ser. Ela perdeu a sua, vamos dizer assim, o seu foco, né? Costuma se dizer hoje. Então vamos rezar para que o ardor missionário seja despertado por esse tempo pascal. O desejo de anunciar Jesus, de proclamar Jesus, cresça dentro de nós, porque é a salvação do mundo. O mundo precisa ouvir esse evangelho, conhecer essa palavra, crer e ser salvo. O mundo precisa disso. Rezemos a Nossa Senhora, a Virgem,
que nos dê a graça de sermos missionários. Vamos fazer essa oração ao Senhor, pedir ao Senhor esta graça. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por Deus, rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga amém, amém, aleluia. Cristo ressuscitou. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, um dia abençoado para vocês que nos acompanham. Eu tenho visto que pessoas de diversos lugares têm nos acompanhado. A gente fica feliz. Está sendo um instrumento de evangelização. Dizer para todo mundo, eu fico contente de poder proclamar. Eu não quero ser cristão sozinho, eu não quero ser abençoado sozinho. Eu quero, como Maria Madalena, anunciar aos meus irmãos que Cristo é vivo, que Cristo ressuscitou. Então, terminamos esse programa e dou a vocês uma missão. A mesma missão que Jesus me deu, que eu estou cumprindo aqui. E vão, anunciem. Eu digo a vocês, a internet é um instrumento eficaz, maravilhoso para proclamar, mas você, pessoalmente, é o instrumento mais poderoso que existe. A sua fé, a sua presença é o instrumento mais poderoso. Vai e anuncia todos os lugares. Nós com esse programa chegamos a poucas pessoas, mas por meio de você podemos alcançar inúmeras pessoas e anunciar. Cristo ressuscitou, Ele vivo, nós somos suas testemunhas, nós vimos o Senhor apareceu a mim, o Senhor agiu na minha vida, o Senhor age na minha vida, e eu sou testemunha de que Ele é vivo para abençoar os povos, as nações. Que Deus te abençoe, um dia abençoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.